Hebreus, nós vamos meditar no capítulo 5, amém? E hoje o Senhor quer falar conosco sobre um progresso diferente, amém? E esse progresso é o progresso espiritual, amém? Você pode aí olhar para quem está perto de você e mesmo com máscara, tá certo? Você fala assim para ele, progresso espiritual. É o que o Senhor vai ministrar, amém? Através da minha vida. O Senhor vai me usar aqui. Eu já recebi, vou receber mais uma vez, porque eu anseio por esse progresso espiritual, amém? Vamos ler o verso 8 do capítulo 5. E aí depois nós vamos ler outros versículos, tá certo? Mas agora, a priori, nós vamos ficar com o verso 8, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Para você que está aí em casa, nós estamos lendo Hebreus, capítulo 5, verso 8, e eu vou convidar aqui o meu povo, tá certo? Que é também o povo de Deus, para nós lermos todos juntos, tá certo? Vamos lá, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós vamos aprender sobre um progresso especial, tá certo? Todos nós, quando, falamos em progresso, quem não quer ter progresso em sua vida? Não é verdade? Quem não quer progredir? Quando alguém progride, alguém avança. Não é verdade? Todas as vezes que nós pensamos em progresso, nós lembramos logo em avanço. Quem é que pensa em progresso pensando em regredir, em voltar atrás? Ninguém, né? Eu acredito que ninguém de nós, ao almejarmos, ao desejarmos, ao pensarmos em progresso, a gente pensa em avanço, né? A gente pensa em continuidade, a gente pensa em crescimento. A gente não vai pensar em regresso, não é verdade? A gente não vai pensar em andar para trás, né? Como diz aqui o nordestino, quem anda para trás é... Tá vendo como vocês sabem? Quem anda para trás é caranguejo. Então nós não somos caranguejos, nós somos ovelha, né? Se tem um bicho com que a gente se identifica, o crente, é o caranguejo? É o quê? Nem bode você que é homem vai ser. Porque o bode faz o quê? O bode faz o quê? Dá coice. Ovelha não tem que dar coice não, minha gente. Viu? Então, todo mundo aqui é ovelha. Ninguém é caranguejo, nem bode, muito menos. Mas, como é, irmã Neta? Bode dá chifrada, bode dá coice. Bode dá coice também. Bode dá coice? Dá, não dá? Dá não. Quem dá coice é jumento só. Burro, cavalo. Bode não dá coice não. Para mim, bode dava coice também. Tá certo? Então, recapitulando, bode da chifrada, tá certo? Então, vamos lá. Hebreus, nós vamos falar sobre progresso espiritual, né? Então, como eu estava falando, quando se pensa em progresso espiritual, nós pensamos, em avançar. Nós pensamos em movimento que nos remete sempre à frente e não para trás. E nós vamos aqui meditar, em um trecho aqui da Bíblia, do livro de Hebreus, onde nós vamos ver, que o próprio Jesus, ele deixa um ensino para nós, igreja do Senhor Jesus. Nós temos, vivido em um tempo, nós temos atravessado um tempo que nós enxergamos nitidamente o cumprimento da palavra do Senhor quando diz que nos últimos tempos os dias seriam maus. Nós temos visto muitas vezes, a própria igreja do Senhor Jesus se esfriar, se desvanecer em sua fé, esmorecer na sua fé. E eu vou usar aqui, a palavra bem
dentro aqui do nosso tema, regredir espiritualmente. E isso estava acontecendo com alguns cristãos, né? Citado aqui no livro de Hebreus. E o próprio Jesus, ele deixou, nós vamos aprender também que o próprio Jesus, ele deixou ensinamento para aquela igreja, para aqueles irmãos. E ele deixou até hoje também ensinamento para nós que temos atravessado esse tempo de dificuldade. Para muitos esse tempo chegou de surpresa. Para outros, nem tanto, né? Vamos dizer assim, alguns que já estavam mais preparados espiritualmente estão atravessando esse tempo, vamos dizer assim, né? Meio que de boas. Em que sentido? Que minha fé continua a mesma, né? Eu continuo firme em Jesus, até porque está escrito na palavra. Mas outros foram pegos de surpresa, né? E ao invés de estarem avançando espiritualmente, chegando ao que a palavra de Deus, ela deseja que nós cheguemos, né? A estatura de varão perfeito, tem feito o contrário. Tem regredido espiritualmente, tem voltado atrás na sua fé. Tem voltado atrás, né? Em atitudes que não remetem, né, à confiança em Deus, não remetem à fé em Deus, a fé nas Escrituras, a fé no Filho de Deus, o qual um dia nós o recebemos. E o Senhor hoje quer falar sobre isso para nós, sobre esse progresso em que, nesse tempo aqui contemporâneo, o principal progresso que as pessoas buscam, né? E não é errado, mas nós não podemos tê-lo como principal. É o progresso material, é o progresso financeiro, é o progresso estudantil, né? Outro progresso, e não coloca como prioridade progredir espiritualmente, avançar espiritualmente. Pelo contrário, progride em outras áreas, mas espiritualmente regride. E isso estava acontecendo aqui. E eu quero meditar com você, né? Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 7, quando diz assim, amados: Ele, Jesus, nos dias de sua carne. Nós entendemos quando a Bíblia aqui fala sobre Jesus, e aqui fala em relação a Jesus sobre os dias, nos dias da sua carne. O versículo se refere ao tempo em que Jesus ele viveu, não só como Deus aqui nessa terra, mas ele viveu também como homem. Ele viveu como eu e você, sujeito às mesmas paixões e concupiscências. Que tipo de paixão? Eu vou dar um exemplo. Nós estamos em um período de paixões. Que período é esse? A política. Não é verdade que às vezes, né, você, Ivan, tem uma preferência, né? Vamos dizer, Rossana tem outra preferência. E aqui, né, nos nossos interiores, isso é muito acentuado, porque a gente tem, né, a velha história do reino dividido, né? É bacural, ou a pessoa é bacural, ou a pessoa é bicudo. Às vezes a gente nem presta atenção, né, na legenda, no partido, no candidato, mas nós ficamos naquela do partidarismo. E por aquele partido eu vou até o fim com aquele partido, né? Essa é a minha bandeira, esse é o meu candidato, e eu não presto nem atenção às ideologias do candidato, eu não presto nem atenção à fé do candidato, eu não observo nem se o candidato acredita em Deus. Agora, até fazendo um parêntese, de hoje a 8 dias, né? Temos um dia extremamente importante
em nossa nação. Iremos escolher o futuro prefeito ou prefeita aqui de nossa cidade. E eu, como sua pastora, abrindo um parênteses, preste bem atenção. Observe não a bandeira partidária, mas observe o candidato. Preste atenção se aquela pessoa crê em Deus. Preste atenção o que aquela pessoa pensa da Bíblia, que é a palavra de Deus. Preste atenção, no que aquela pessoa prega, nas ideologias da pessoa, no que a pessoa crê. Preste atenção no que a pessoa acha da família. Preste atenção, igreja, porque lá na frente a igreja do Senhor pode enfrentar dores e a culpa será de quem? Nossa. Não fomos nós que escolhemos? Então nós temos que prestar atenção. Tá certo? Só abrindo aqui um parêntese. Mas a verdade é que nos dias da sua carne, Jesus viveu aqui como Deus, mas ele viveu aqui também como homem, principalmente como homem. Como filho de Deus, como filho do homem, ele podia, E até ele fez milagres, ele ressuscitou mortos. Mas aqui, claramente, ele estava aqui cumprindo a sua missão, e ele estava como homem, sujeito às mesmas concupiscências e paixões como nós. As paixões nossas nesse dia. Eu sou tentada, ao invés de vir para a casa do Senhor, cear, que a Bíblia diz, façam isso em minha memória até que eu venha. O que é que eu faço? Vou para a passeata. Não é assim? Minha carne fica lá mexida. Eu fico lá, sofrendo aquela tentação, estou sendo tentada. Vou para a igreja adorar o Senhor ou vou para a passeata? Hoje, dia de Santa Ceia. E aí vem aquela tentação. Jesus, não se engane, como homem ele sofreu as mesmas tentações que nós. As mesmas tentações que nós. Mas continuando o versículo, ele diz assim, olha, ele, Jesus, nos dias de sua carne, quer dizer, como homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus, ele passou como homem os mesmos sofrimentos, as mesmas tentações que nós enfrentamos hoje como igreja. No entanto, como homem, ele deixou um exemplo para nós. Era porque ele era filho de Deus e venceu? Não, amados, ele estava aqui na condição de homem. E ele deixou um exemplo para nós de obediência. Tratando-se sobre progresso espiritual, não tem como o cristão progredir se ele não obedecer. Quem está me entendendo? Se você desobedece a Cristo, se você desobedece à palavra, se você está muito suscetível à desobediência, não tem como você progredir espiritualmente. Jesus nos deu o maior exemplo, que mesmo diante das tentações, mesmo diante das lutas, mesmo diante das lágrimas, mesmo diante dos clamores, quanto tempo nós clamamos aqui para o pastor Fábio não morrer? Fomos atendidos? Fomos atendidos? Onde é que ele está agora? Isso é uma prova para nós. E onde é que fica o versículo que diz
Né? Alguém pode saltar assim e diz: tudo que você pedir ao Senhor crendo, você receberá. Você orou crendo? Porque eu orava crendo. Quando a gente se juntava aqui para orar, você orava crendo? Eu orava crendo. Onde é que está esse versículo agora? Mas não temos só esse versículo. Temos outros versículos que eu posso exercitar a minha fé e eu posso amadurecer. E eu posso progredir espiritualmente para entender que a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, ela é boa, perfeita e agradável. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Progresso espiritual. Não tem como o crente progredir espiritualmente se ele vive em uma fragilidade em relação à obediência à palavra de Deus. Jesus diante do choro, Jesus diante do clamor, Jesus diante da oração, Jesus diante da perseguição, Jesus diante do sofrimento. É interessante que o versículo 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado. Ei, diante de nossos sofrimentos, sabe o que é que acontece conosco? Somos aperfeiçoados. Sabe o que significa a palavra aperfeiçoado? Nós somos aprimorados para uma coisa maior. Muitas vezes o servo de Deus quer viver coisas maiores, como ele viverá coisas maiores se ele não tem passado pela etapa da obediência. Ele não vai conseguir progredir espiritualmente porque ele está pulando a etapa da desobediência. Ele não consegue obedecer, e aqui eu vou para todos os lados da obediência. Ele não consegue obedecer pai, ele não consegue obedecer mãe, ele não consegue se submeter muitas vezes ao cônjuge, ele não consegue obedecer ao pastor. Antes de começar a campanha, o irmão Davi, ele estava em outro culto, não está aqui agora, pelo menos que eu estou vendo, não. Davi de Josi, está lá no estacionamento. Davi de Josi, está me ouvindo? Davi de Josi teve um sonho, não foi, Davi? E no sonho ele dizia, era mais ou menos assim, né, Davi? Que várias pessoas caíam, mais ou menos assim, porque o pastor tinha falado e a igreja não ouvia a voz do pastor. Era mais ou menos assim, não era? Aquele sonho que você falou para mim. E eu disse: Davi, pode ter certeza que isso é em relação à campanha. Quantas vezes o pastor não já orientou aqui? Queridos, vigiem, porque tem gente que não tem maturidade, ainda não progrediu espiritualmente para estar no meio. Se for, vai cair. Eu vou lhe dizer como um alcoólatra que tem problema com alcoolismo. Quando ele vai para uma mesa de bar, você acha que ele resiste? Não resiste não, até ser liberto daquilo, até ser curado daquilo. Eu lembro que meu pai, ele tinha esse problema e ele foi passar um certo tempo em uma clínica de reabilitação. E ele era taxista um tempo lá em Natal e ele foi me deixar em um determinado lugar. Quando ele abriu o porta-mala, tinha um frasquinho daqueles frasquinhos que o povo coloca o uísque, coloca a bebida e leva em bolsa. E tinha dentro do porta-mala. E ele ficou assustado quando eu vi. Ele foi pegar uma coisa e ele disse: Merinha, não foi eu que coloquei isso aí. Eu digo: eu acredito, pai. Porque eu sabia que o pessoal da clínica faziam testes. Colocava de propósito para ver se ele bebia. Deixava coisas. Falava com os familiares e fazia. Eu digo: eu acredito no Senhor. Eu sabia que já fazia não sei quanto tempo que ele não bebia. Depois ele caiu novamente depois. Mas nesse tempo ele já fazia não sei quanto tempo que não bebia. Amados, como é que você tem problema em uma área? E alguém está ali falando para você, você que é pai, compreende isso muito bem, você que é mãe, você fica dizendo para o seu filho, né, como o pastor sempre diz aqui, não suba na cadeira, e o menininho vai, sobe, e ele ainda não tem, vamos dizer, estrutura física
para se equilibrar ali naquela cadeira. Ele não consegue sozinho, ele precisa de outra pessoa. Ele precisa, do progresso ali, do seu crescimento. Para que ele consiga, no futuro, fazer aquilo sozinho, mas por enquanto ele não consegue. Existem novos convertidos, ou até mesmo que não são novos convertidos, que o Senhor quer que nós estejamos assim, juntinhos. Porque sabe que se ficar longe do rebanho, o que é que vai acontecer? Facilmente vai cair. Se ficar longe da palavra, facilmente vai cair. Se ficar longe da igreja, facilmente vai cair. Não fica forte espiritualmente. E eu queria dizer para você, amados, que em todas as coisas, em primeiro lugar, em todas as coisas, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer para progredir espiritualmente. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do choro, mesmo diante dos problemas. Você já imaginou quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, chamou ali Abraão e pediu para que Abraão subisse ali naquele monte. E Abraão, já inteligente, compreendeu ali, foi entendendo que ele ia ser colocado à prova. O sacrifício ali era o seu filho Isaque, o único filho. O filho que ele tinha pedido a Deus, mas mesmo assim, Abraão, diante de tudo aquilo, Abraão obedeceu. Você sabe depois a história, o que aconteceu com Abraão? Ele progrediu ou ele regrediu espiritualmente? Ele progrediu. Mas a sua fé foi provada. Quando a fé do crente está sendo provada, meu querido, é para o seu progresso espiritual. Eu vou provar você nesse mesmo versículo. Olha o que foi que aconteceu com Jesus, no verso 9 ainda, continuando aqui, quando diz, ele foi aperfeiçoado, quer dizer, ele foi aprimorado ali no meio das provas. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio do choro, no meio do clamor. Ele foi aprimorado. O que é isso? Crescimento. O que é isso? Progresso. O que é isso? Maturidade. E a Bíblia fala, continuando, diz assim, olha, aprendeu a obedecer, verso 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o que, igreja? Tornou-se o quê? Minha gente, ele tornou o autor da salvação. Quem quer progresso aqui espiritual? Saiba que nós iremos passar por provas, por dias difíceis. A nossa carne tem hora que vai tremer, querendo dizer assim, eu vou fazer, eu vou desobedecer. Nunca haverá progresso espiritual se você andar junto da desobediência. Nunca haverá aprimoramento, nunca. Jesus, depois de tudo, como homem, simplesmente ele se tornou, o versículo diz, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele progrediu espiritualmente. O Filho de Deus que estava ali agora como homem, ele progrediu. Vamos dizer, ele avançou. Ele subiu um degrau. E que degrau! Ele se tornou o autor da salvação eterna de toda uma humanidade. E o versículo continua, diz... Verso 10, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote. Ei, pelo que você quer ser chamado? Pelo que você quer ser nomeado? Qual o nome que você quer receber? Depois de todo aquele aprimoramento, depois de todo aquele aperfeiçoamento, Jesus foi chamado
foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se cumpre aqui na vida de Jesus, Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas. Mas quando a gente diz todas as coisas, a gente fica num patamar de uma leveza. Faz meses que, para você que não sabe, a Suera está aqui em cima do púlpito tocando pela fé. Tem dia que ele sai aqui devagarzinho, não é porque ele fica só no momento do louvor e aí na hora da pregação ele vai embora porque ele não quer saber da pregação. É porque ele não aguenta ficar sentado. Ele está com um problema chamado fístula, não é assim? Vai ter que fazer uma cirurgia. Talvez, né? Se eu e você tivesse com isso, a gente já tinha um argumento para ficar em casa e não vir nem para a igreja adorar o Senhor. Não é assim? Vamos ser sinceros, minha gente, não é? E ele está aqui, ó, louvando a Deus. Isso será para aprimoramento. Você crê, Suero? Isso será para crescimento. Isso será para ele receber um novo nome. Qual progresso espiritual você acha que está acontecendo na vida dele diante dessa prova? Você acha que ele não está progredindo espiritualmente? Eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas me diga, quem troca, quem não dá a Deus o que é de Deus, você acha que progride espiritualmente? Me diga, você acha que progride? Amados, quando a Bíblia diz todas as coisas, mesmo as ruins, mesmo as difíceis, mesmo uma situação de morte, nós não entendemos, nós não compreendemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu querido? Eu tenho certeza que você ama. A Bíblia fala todas as coisas, Romanos 8, 28. E continua o verso 11 dizendo: os cristãos hebreus não tinham progredido. Eu repito, Deus deseja o seu progresso espiritual. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus deseja o seu progresso espiritual. O seu progresso espiritual. Verso 11. Havia cristãos aqui que não havia progredido. Havia aceitado Jesus Cristo. Havia se batizado nas águas. Havia passado pelo discipulado. Mas ao invés de amadurecerem, ao invés de na fé, né? Fui bebê na fé. Aí depois fui criança. Aí depois fui adolescente na fé. Aí depois fui jovem. Aí depois estou adulto. Estou aprendendo, né? Até Jesus voltar, mas estou aqui amadurecendo. Não. Continuava como criança. Continuava como menino na fé. Continuava como bebê. Não podia receber alimento sólido porque qualquer coisa se engasgava. Quando vinha uma palavra que o Senhor dava para a edificação, se engasgava. Chega, vamos pegar aqui para desengasgar. Tinha que estar recebendo sempre a papinha, o leitinho. O leitinho aqui, a papinha. Não podia receber um alimento mais sólido, porque não havia progredido espiritualmente. Não entendia o que era o reino, não entendia o que era o céu, não compreendia o que significa a igreja. Não entendia. E aí o verso 11 diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Uma das coisas que nós podemos observar quando há progresso espiritual é que nós somos ouvintes, nós não tardamos em ouvir a voz do Senhor. Quando Deus fala, nós é rápido. Deus fala.
Amados, as inscrições estão revogadas. Vamos compreender uma coisa nesse tempo. Quando não havia pandemia, eu lhe faço uma pergunta e você vai me dizer sim ou não. Quando não havia pandemia, quem vinha para a escola dominical aqui, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, quem vinha para a escola dominical. Aí, quando não havia pandemia, quem vinha para o culto à noite, levanta a mão. Quem vinha para o culto à noite? Quem vinha para o culto à noite, levanta a mão, que só tem esse culto, né? Amados, nós vínhamos para o culto à noite e nós íamos para a escola dominical. Se você observar, a igreja ficou fechada, né? 6 meses, eu acredito. E a gente naquele anseio de abrir a igreja, porque a gente queria congregar. Agora, o que está acontecendo? Preste atenção. Chegou esse tempo. O que está acontecendo? Se eu for um culto, já está bom demais. Não é assim? Não é assim? Se eu for um culto, já está bom demais. Mas nós já estamos na fase. Preste atenção que nós já estamos podendo vir a outro culto. Vamos observar o tempo que nós estamos vivendo. Nós já chegamos nessa fase, queridos. Nós já estamos podendo vir buscar mais ao Senhor na casa do Senhor. No entanto, o que é que nós fazemos? Nós estamos pegando esse tempo para nós usarmos como argumento para nós regredirmos espiritualmente e em relação à assiduidade nós voltarmos atrás. É por medo da pandemia? Não. Se você observar, aqui está o lugar mais seguro da cidade. Eu estou falando a verdade ou mentira? Qual comércio que você entra que tem esse distanciamento aqui? Nenhum. Você entra no comércio, tem hora que você bata assim nos outros. Ai, desculpa, de tanta gente que tem nas lojas. Qual é o comércio que você entra que tem tapete sanitizante? Qual comércio que... Aqui eu só conheço 2 lugares, se eu estiver errada, vocês me falem aí, igual o bode. Eu só conheço 2 lugares aqui no momento que estão verificando a temperatura das pessoas. Um lugar é essa igreja, para honra e glória do Senhor, e o outro lugar é o IEC. Preta está aí? Preta está aí? Tá? É o IEC. Né, Preta? Tia Preta. Só conheço 2 lugares. Tem mais algum? Tem? Academia. Desculpe, ó. Desculpe, ó. Amém. E ó, lá na academia. Só conheço esses 3 lugares. Nos outros lugares. Por que a gente não tem medo de entrar nos outros lugares, hein? Não tem nem termômetro para a gente tentar para saber se o estado está febril ou não. É verdade ou não é, gente, o que eu estou falando? Agora me diga se não tem um negócio aqui que a gente, se for abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos enxergar. E temos que ter cuidado para nós não regredirmos espiritualmente nesse tempo que a Bíblia já chamou e já disse que era difícil e já disse que nesse tempo o amor de muitos e o quê? Eu estou falando para você sobre progresso espiritual. Não esse negócio, não. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado, irmãos. As praias estão lotadas. Não é verdade? As casas estão lotadas. Aniversário todo final de semana. É ou não é? Ninguém deixou de fazer aniversário. Ninguém aniversário direto. Por que só com a igreja a gente tem que ter esse negócio? Não. Vou só um, já está bom demais, porque é o tempo da pandemia. Irmãos, a maior pandemia que pode acontecer é uma espiritual se a gente não tiver cuidado. Não regrida. Posso ouvir um amém, queridos? Progrida espiritualmente. Ei, você já avançou muito. Por que agora nós vamos recuar e voltar atrás? Não. Diga aí, não.
Mas o que estava acontecendo com aqueles irmãos é que eles eram tardios para... Vamos falar bem forte. Tardios para... Não sejamos tardios para ouvir. Deus está falando sim ou não? Tá na palavra aqui, ó. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres. O que é que Jesus estava dizendo aqui em sua palavra? Você já devia estar ensinando. Já devia ser exemplo. Aqui esse irmãozinho é o exemplo. Não perde um culto. O filho está em casa com as 2 pernas engessadas. Ele já tocou de manhã para a glória de Deus. Já está tocando agora à noite também para a glória de Deus. E se não vier, está repreendido em nome de Jesus. Mas vem. Quando vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Meu irmão, nós temos que ser mestres, temos que levantar uns aos outros, porque o dia se aproxima. Querido, você tem que ser mestre. Amada irmã, você tem que ser mestra. Edificar uns aos outros. Aquele que está caído, chega lá, mulher, não faça isso não. Homem, não faça isso não. O que é que você está fazendo com sua fé? Vai trocar Jesus pela política, é? Vai trocar os cultos, dia de Santa Ceia do Senhor. Você se anima para ir para a loja comprar. Você se anima para ir para a praia. Você se anima para ir para a passeata. Você se anima para ir para tudo nesse mundo. Na igreja você morre e não vai. Não está percebendo não que isso é uma seta, uma cilada, uma armadilha de Satanás? Isso é regresso. Isso é andar para trás que nem caranguejo. O Senhor quer que você continue progredindo como ovelha. Nós temos que ser mestres em que sentido? Ei, vamos alimentar os outros espiritualmente. Não vou fazer igual a ele, não. Isso não é julgamento, não tem nada a ver com isso, não. Vamos lá, o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Não vou me contentar só com um culto, não. Ó, já acabou. Lá, como é que chama? A inscrição. Vamos buscar a Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele. Me diga se essa palavra deixou de ser palavra. Deixou? Não deixou não, meu irmão. O que é que a gente está fazendo com a palavra? Nós estamos tardios em ouvir a voz do Senhor. E por causa disso, a Bíblia fala que aqueles irmãos já deveriam ser mestres. Versículo 12, continuando. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasses como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não havia progredido espiritualmente, era imaturo na fé, porque era tardio em ouvir. Estava ali a palavra sendo pregada e a pessoa se detém na picuinha. A pessoa se detém ali, a mimimi, a cococó, a fofoca, mil e uma coisa. A pessoa ficava ali, só como um menino na fé, imaturo, que é levado por todo e qualquer vento de doutrina. Onde é que está a fé, meu irmão? Nesse momento o pastor está pregando lá em Acari, como eu disse, a pastora Igara está lá, perdeu o marido, tinha todos os motivos para ter ficado lá em São Paulo, com a família, com a filha que agora mora lá e disse que queria cuidar dela. Não, eu vou voltar. Eu amo minha igreja, Deus me chamou para o ministério, o Senhor vai me ajudar. E os irmãos estão tudo ali ajudando ela, e a gente do que for preciso ajuda também. E está animando ela, e ela diz que tem hora que chora e olha para dentro de casa. Você já imaginou? Eu não quero nem pensar. Entrar dentro de casa, eu outro dia, segunda-feira, entrei com o pastor lá. A primeira coisa que eu me lembrei que era a cadeira que o pastor Fábio se sentava e esperava a gente naquela cadeira. E ela entrar no quarto, se lembrar que ficava ali com seu marido, ali no quarto, entrar na sala, para todo lugar que ela olha, lembra dele. Está ali, meu irmão, na fé, anunciando o evangelho, pregando o reino, progresso espiritual. Alguém pode até dizer, perdeu o marido.
Não vai ter quem mais ajude, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo. Ah, meu querido, uma pessoa de fé vai dizer assim, essa daí progrediu espiritualmente. Sim ou não? Sim. Iguais a ela tem muita gente. E a gente que não tem passado por lutas desse tamanho. Estamos fazendo o quê? Brigando. Os crentes brigando na política. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu não consigo imaginar que no século 21, eu com velha já na fé, a ponto de Jesus voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estou brigando por causa de política. Eu não consigo, irmãos, isso não entra na minha cabeça, que eu estou perdendo tempo com picuinha, com negócio, meu Deus, com disse, me disse, fulano, eu não consigo. Homem, vá gastar a sua boca pregando para o povo que Jesus está perto de voltar. Homem, vá anunciar o evangelho, vá dar versículo, vá pregar para quem está com depressão. Vá levar uma cesta básica. Aí fica, meu Deus do céu, não consigo imaginar, gente. Crente, servo de Deus que podia estar sendo alimentado já feijão, arroz, rapadura, farinha para quem não tem gastrite, cuscuz, coisa que deixa a gente forte. Pô, tudo, aquela irmã, tá vendo aquela irmã? O pastor fechou a igreja tá hora para poder ir para o comício, porque o pastor é isso, o pastor... Minha gente, tem gente deixando de vir para a igreja, porque fica dizendo, o pastor é de tal partido, o pastor é... Volta no... Minha gente, pelo amor de Deus, vão se converter, gente. Pelo amor de Deus, tem gente brigando por isso, não está prestando atenção ao que está acontecendo à sua volta. Minha gente, abre os olhos espirituais, meu povo. Vamos ganhar alma para Jesus, meu povo. Vamos edificar uns aos outros. Daqui a pouco, daqui a 8 dias, com fé em Deus, tudo isso vai passar. Vamos orar, que tem gente ali no meio aflito, angustiado, com medo de morrer, ameaçado de morte. E o povo está lá. Eu quero que morra mesmo. Eu só queria que não sei. Os crentes. Os crentes no WhatsApp. Mulher, porque não sei o quê. Porque você. Daqui a pouco os WhatsApp rolando as mensagens. De grupo em grupo. De grupo em grupo. Minha gente, pelo amor de Deus. Depois acontecem as coisas. Cadê aqui, irmãos? É necessário que alguém esteja ensinando de novo mais uma política. E nós estamos tendo que ensinar de novo princípios elementares dos oráculos de Deus. Queridos, eu confio em Deus. Você está aqui, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você progrediu espiritualmente. E você vai nos ajudar, em nome de Jesus. Quais são os princípios? Versículo 12, finalzinho. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastem como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Abra aí Filipenses 4. Amém? Glória a Deus, igreja. Filipenses 4. Já eu estou terminando e eu vou passar para a Santa Ceia do Senhor, tá certo? Filipenses 4, 12 e 13. Olha o que é que diz. Quem achou, por favor, diga amém. Verso 12 diz assim, irmãos, olha. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, vamos declarar? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem tanta gente que declara esse versículo aí quando chega a
desonra. Sou menino na fé. Quando chega, né, o apóstolo Paulo, ele declarava aqui a sua situação, a sua fé diante de todas as coisas. A honra, a desonra. Né? Ele fala aqui, diante de todas as circunstâncias. Na fartura, na escassez, na bonança, na alegria, na tristeza. A fé dele era a mesma. A fé dele continuava a mesma. Aqui ele estava como Jó. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele conhecia. Queridos, agora eu faço uma pergunta a você. Você conhece o Jesus que você recebeu? Conhece Jesus que você recebeu? Quem conhece aqui? Essa semana, ontem, eu fui com a irmã Jone, que está lá em Natal. Glória a Deus pela vida dela. Eu fui com a irmã Jone e com a irmã dela, Maria. Nós fomos a Natal em uma angiologista, uma cirurgiã vascular. Há 4 anos eu havia feito um exame chamado Doppler. Porque desde antes até da gravidez de Gigi, eu comecei a ter insuficiência venosa, que é uma dificuldade para o sangue circular. E há 4 anos atrás, eu fiz um Doppler e a minha perna esquerda, 20% da coxa para baixo, né, 20% para baixo, estava comprometida a safena. E aí eu já sabia que eu ia fazer cirurgia, mas eu não queria fazer cirurgia cortando. E aí eu fazia tratamento com outra médica, com outra angiologista. Só que ultimamente para mim estava sendo como um paliativo, porque eu usava a medicação tópica e, vamos dizer assim, não resolvia muito, né? Porque até outro equipamento de outros exames para fazer ela não tinha, que são equipamentos mais caros. E a irmã Jane me apresentou essa médica. Uma bênção de Deus na minha vida. Irmã Jane foi esses dias. Glória a Deus, Jane, pela sua vida. O Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. E aí, irmã Jane disse, pastora, eu conheço essa médica e nós vamos para essa médica. E a irmã Jane me levou lá. Marcou a consulta para mim, eu fui. Quando cheguei lá, irmãos, ela tem, né, o primeiro equipamento, ela disse, se sente para você ver suas veias. E a gente vê as veias bem direitinho. Parece, sabe quando aquelas coisas que as crianças às vezes colocam para você ver e você vê como se fosse um esqueleto, né? Como um raio-x do esqueleto. E aí ela passava com a máquina, o aparelhozinho na minha perna e ela via, só as suas veias. E aquilo aparecendo, era verde limão, um fluorescente, bem forte. E aí eu via todas as veias. E ela dizia, olha, aqui é vaso, ia mostrando tudo. E aí ela perguntou, né, sobre o meu histórico, eu fui falando para ela tudo. Perguntou qual medicação eu tomava. E ela disse, olha, você tem que fazer novos exames, novos Dopplers. Porque o que você faz 4 anos atrás, eu não considero mais esse exame. E ela disse, você pode fazer comigo e eu também posso lhe indicar outro lugar, sem problema você faz. Eu disse, não, eu vim e vou fazer com a senhora. Aí tudo bem, já fui para outra máquina. E quando eu estava lá na outra máquina, 20%, né, que eu tinha 20% a coxa, 20% e esses 20% para baixo. Só uma perna estava comprometida. Ela disse, você sabe que nós temos 4 safenas. Eu disse, não, para mim só tinha 1 em cada perna. Ela disse, nós temos 4. Eu disse, estou descobrindo agora. Ela disse, nós temos 2 posteriores, né, assim, 2 posteriores e 2 frontais. Eu vou analisar, eu vou examinar as 4. Ela disse, tudo bem. Aí ela foi examinando a primeira. Aí era só passando para a enfermeira. Tem uma enfermeira lá, que é uma enfermeira mesmo que fica com ela. E ela, né? Aquelas descrições científicas que eu não consigo dizer para vocês. E aí daqui a pouco a segunda. E aí atrás, e na outra perna também atrás. Depois ela foi dar o diagnóstico final. E ela disse, olha, você está com as 2 safenas frontais obstruídas.
você precisa fazer uma cirurgia. As duas posteriores estão boas, saudáveis. E eu já glorifiquei a Deus, né? E aí eu disse, essa cirurgia tem pelo SUS? Ela disse, não tem pelo SUS. A pelo SUS é cortada, é muito agressiva. Eu não lhe aconselho a fazer essa cirurgia. Aí eu disse, tá certo. Aí ela disse, olha, você pode fazer aqui. Tem um anestesista aqui. E foi dizendo tudo bem direitinho. Quando era que cortava, que são só 2 cortes, é a laser. Aí eu, tá bom. Enquanto eu fazia lá o exame, irmãos, que ela falava comigo, eu só tinha vontade de glorificar a Deus. Sabe como eu só tinha vontade de glorificar a Deus? Eu convido você a glorificar a Deus aí nessa noite. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não conseguia ficar preocupada. E eu louvo a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Progresso espiritual. Nem sempre eu não estava ali diante de um progresso financeiro para ela dizer assim, a cirurgia será tantos R$1.000. E eu estava com dinheiro naquela hora para dizer assim, pode marcar. Mas eu só conseguia glorificar a Deus. E era assim, olha, conforme eu estou dizendo para vocês. E aí, né, ela falou tudo. E a senhora, por favor, me fale o valor. Muito assim, né? Parece que eu tinha todo o dinheiro. A senhora, por favor, me fale o valor. Me fala o valor. Ela disse, a senhora pode ir. Vocês, quando saírem, a atendente vai passar tudo para a senhora direitinho. Aí, quando eu saí, a mulher começou a escrever lá, né? Tudo que pertencia. Irmãos, eu só conseguia ter vontade de glorificar a Deus. E eu fui vendo os números, irmãos. Você sabe quando alguém coloca diante de você assim, o valor de uma cirurgia de R$9.500 à vista, e você não tem R$1 para dizer assim, eu tenho R$1 já junto para fazer essa cirurgia, mas você só conseguia glorificar a Deus. Irmãos, como eu lendo isso aqui, eu me alegrei. Porque o que as pessoas consideram, muitas vezes, progresso, que só considera, né, eu fiquei imaginando quantas pessoas chegam aqui e R$9.500 não é nada para a pessoa. É assim, uma barganha de R$9.500. Pode fazer, pode marcar, vem a próxima semana. E você receber a notícia que você está com 2 safenas obstruídas, comprometidas. E eu não conseguia ficar nervosa. Eu não conseguia ter medo. Eu só conseguia ter paz. E nem ficar assombrada pelo montante de R$9.500 que eu não sei nem como vai aparecer. Mas eu já estou crendo que eu vou fazer a cirurgia. Você crê, Jane? Eu já estou crendo, irmãos. Você sabe o que é isso, irmãos? É você já estar no tempo de receber o feijãozinho com arrozinho, a farinhazinha, o cuscuzinho, e você não se engasgar. Porque até a gente ir para o céu, nós vamos passar, sim, provas, dificuldades e lutas nessa terra. E você passando com a sua fé, a fé ali, bem arregimentada em Deus, será tudo para o seu aprimoramento. Será tudo para o seu crescimento, será tudo. Olha, você vai andar. Você vai prosseguir depois desse progresso. Você vai ser nomeada como Jesus foi nomeado. Quem crê nisso? Discirna o tempo e as estações de tudo. Não fiquemos colocando culpa em Deus pelo que acontece na nossa vida. Não fiquemos colocando culpa na igreja. Não fiquemos colocando culpa no pastor. Somos o que na fé? Somos crianças? Somos meninos? Somos que tipo de alimento? Nós vamos passar a vida toda só recebendo. Eu estou aqui. Não mudou nada. Só se Deus fez um milagre, eu ainda não estou sabendo.
As 2 safrinas estão aqui comprometidas do mesmo jeito. Ainda não marquei a cirurgia. Ainda não tenho esses R$9.500, mas eu estou aqui, irmão, louvando a Deus. Eu me lembrei agora porque contei o testemunho para vocês. Acredita? Amados, eu sei em quem tenho crido. A minha fé não está colocada no que Deus pode me dar ou no que Deus não pode me dar. A minha fé, amados, eu tenho que discernir. Olha o verso 14, terminando aqui. Olha o verso 14 do capítulo 5, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ei, eu discerno quando eu recebo uma bênção. E eu discerno também quando eu passo uma luta. Você discerne quando você recebe uma bênção? Quando você recebe uma bênção, você faz o quê? Você faz o quê, igreja? Você tem discernido os tempos difíceis? Você tem discernido que todas as coisas cooperam para o seu bem? Nesse tempo difícil você tem glorificado o nome do Senhor? Ontem, diante desse diagnóstico, eu só conseguia glorificar a Deus. Deus muda o tempo. Deus muda as estações. Haverá primavera, haverá verão, haverá outono e haverá inverno. Mas uma coisa Deus me falou: Deus estará em todas as estações. Isso é progresso espiritual. Isso é o que o apóstolo Paulo dizia: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar abatido, mas eu também sei estar, animado. Eu sei estar ali num tempo em que poucos estão comigo, mas eu sei estar também no tempo que muitos estão comigo. Eu sei estar no tempo ali de dias difíceis. Eu já tive em tempo de dias mais fáceis. A igreja outrora era outra. Era ou não era? Era ou não era, meus irmãos? O povo era mais fácil de obedecer. O povo era menos obstinado. Você pode dizer: mas para trás já acontecia isso, aquilo. Acontecia, mas era em pequena escala. Agora a iniquidade tem se multiplicado, sim ou não? Eu vou ficar olhando para isso? Não, meu irmão. Eu vou ter entendimento, discernir não somente. Olha o finalzinho do versículo como é forte, acompanhe comigo. Discernir não somente o bem, mas também o mal. Daniel 2:21 diz que Deus muda o tempo e as estações. Haverá primavera. Diga aí no seu lugar: haverá primavera, haverá verão, haverá outono, haverá inverno. Mas diga mais forte ainda: Deus estará em todas as estações. Amém, amados?